Olá! Um dos assuntos mais comentados nos últimos dias a respeito do controle de armas no Brasil foi a ação direta de inconstitucionalidade por omissão proposta pelo Partido da República, o PR, junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando o Estatuto do Desarmamento. Essa questão vem recebendo um destaque bem grande em mídia, vem sendo repercutida de forma positiva pela maioria daqueles que acompanham esse assunto. E eu até pensei bastante antes de gravar esse vídeo, porque vou destoar um pouco dessas opiniões otimistas que estão sendo trazidas a público nesses comentários, porque há algumas questões que precisam ser consideradas nessa ação e são questões de fato arriscadas. A primeira coisa a ficar clara é que se trata de uma segunda ação direta de inconstitucionalidade proposta contra o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto já foi alvo da ADIM 3112, em que se julgou diversos dispositivos dele, principalmente as questões relativas à renovação do registro de arma de fogo, que foi mantida como exigência constitucional, compatível com a Constituição Federal, sem violar o direito de propriedade, era isso que se alegava, e ainda a parte penal em relação aos crimes inafiançáveis que foram derrubados, e se passou a admitir fiança também nesses crimes. Agora o enfoque é outro. O propósito dessa nova ação é uma derrubada integral do Estatuto sob o pressuposto, sob o fundamento de que quando houve o referendo lá em 2005 e a população brasileira optou por não banir o comércio de armas e munições aqui no Brasil, esse estatuto deixou de ter legitimação popular. E, consequentemente, como houve uma consulta formal, a manutenção da lei em vigência violaria o princípio da soberania popular. E seria, então, necessário editar novas leis, novos atos normativos, para que seja regulado o comércio de armas e munições no Brasil. São duas abordagens que essa questão efetivamente merece. A primeira delas é do ponto de vista midiático, do ponto de vista de propaganda. E nesse aspecto é uma iniciativa excelente. Trouxe o tema para bastante evidência. É um posicionamento formal de um partido político contra o Estatuto do Desarmamento. Se chama novamente a atenção para o fato de que essa lei não foi aprovada pela população. E isso tudo é muito positivo no sentido de angariar mais apoio popular ainda para a derrubada dessa lei. Projeto que efetivamente propõe a revogação do Estatuto do Desarmamento já tramita desde 2012, está em fase final de tramitação, e iniciativas como essa apenas reforçam esse projeto, a importância desse projeto, e isso é de fato muitíssimo importante. Mas há questão técnica. E do ponto de vista técnico, essa ação é um pouco complicada, porque ela traz argumentos de dificílimo acolhimento. A parte da fundamentação jurídica dessa ação está muito mais calcada em aspectos ideológicos do que efetivamente técnicos. A ideia é que há uma incompatibilidade entre a vontade da população e aquilo que a lei determina. Esse argumento é verdadeiro, existe de fato essa incompatibilidade. Aliás, o PL 3722, que hoje é o projeto que está em fase mais avançada propondo a revogação do Estatuto, surgiu justamente a partir de um artigo em que traz exatamente esse enfoque, a incompatibilidade entre o Estatuto do Desarmamento e a vontade popular. O título do artigo é que o Estatuto do Desarmamento é uma lei socialmente desajustada, ela não corresponde ao anseio da sociedade. Esse é um ponto pacífico. Porém, daí a entender que não há no Brasil uma legislação sobre o comércio de armas, que é o ponto trazido na ADIM, vai um pouco de distância, porque essa legislação existe. O Estatuto do Desarmamento, formalmente pelo menos, foi assentado de modo que o comércio de armas foi colocado em apenas um artigo. É fato, não há nenhuma dúvida de que toda a estrutura do Estatuto do Desarmamento foi montada sobre o pressuposto de que o comércio de armas seria banido. Mas, em tese,
há sim dispositivos nesta lei que permitem o comércio de armas. Existe no Estatuto regramento para a obtenção da autorização para a compra de arma e até mesmo para a obtenção da autorização de porte de armas. Estão lá previstos nos artigos 4º e 10 do próprio Estatuto. O regulamento, o Decreto 523, também tece normas sobre esses procedimentos. Portanto, não se pode dizer que haja um vácuo, que exista justamente a omissão do legislador que é trazida nessa ação como cerne da fundamentação. E isso faz com que dificilmente essa argumentação seja acolhida no STF. A ação foi distribuída ao ministro Celso de Mello, que é um ministro extremamente técnico e que muito provavelmente não vai acolher essa ideia, essa proposta de fundamento trazida nessa ADO. Porém, o risco vai até um pouco além disso. O caso é que, tratando-se de uma ação de grande repercussão e assentada em disposições estritamente ideológicas, corre-se o risco de o Supremo Tribunal Federal, quando julgar essa ação, fazer um julgamento igualmente assentado em premissas puramente ideológicas. E, com isso, acabar transpondo para o Congresso uma contaminação dos legisladores que lá estão analisando as propostas de revogação do Estatuto por esses argumentos ideológicos que podem vir a ser firmados no sentido de que não há necessidade de alteração dessa lei. Então, este é o risco que hoje se corre. É uma iniciativa muito positiva para trazer mais atenção para o projeto, mas é uma iniciativa arriscada que pode ter consequências ruins para a aprovação desse texto. A nós, infelizmente agora, só nos resta torcer e esperar o andamento desse processo no STF. Muito obrigado por sua atenção, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não deixe de fazer aqui sua avaliação, deixar seu comentário, compartilhar o material. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveite para fazer isso. Clique no botão, ative as notificações para ficar atualizado de todo o material que é aqui disponibilizado. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.